Olá, galerinha do terceiro ano, sejam todos bem-vindos, né? Hoje vamos iniciar a explicação da nossa apostila de vícios de linguagem. A apostila é essa que eu já enviei para vocês em PDF. Eu gostaria que quem tivesse a possibilidade imprima essa apostila, porque fica melhor para vocês acompanharem na hora que eu estiver explicando. Como é que vai se dar a dinâmica desta aula de hoje, galerinha? Vamos fazer assim, né? Eu vou ler a apostila, como eu faço de forma presencial. Em determinados momentos eu vou parar a explicação para explicar um determinado tópico. E eu também trouxe alguns slides, né? Que é para enriquecer mais a nossa aula, tá? Então, o título da nossa apostila é Vícios de Linguagem. Primeiramente, a gente tem que saber o que significa vício, né? Vício vem da palavra vitium, que significa falha ou conceito. Tá? Então, vício é um erro habitual no uso da língua, né? É um costume prejudicial, censurável, na verdade é uma deformação. E como o próprio nome diz, vício não é algo bacana, né? Então, por isso mesmo, ele tem que ser evitado. Correto? Então, vamos lá para a nossa apostila. Na apostila eu coloquei assim: a gramática normativa é um conjunto de regras que estabelece um determinado uso da língua, denominado de norma culta ou língua padrão. Quando o falante se desvia do padrão com a finalidade de alcançar uma maior expressividade, mais beleza em seus textos, temos chamadas figuras de linguagem. Tá? Então, o que vem a ser essas figuras de linguagem? Então, eu posso dizer para vocês que as figuras de linguagem são recursos, né, utilizados por quem fala ou quem escreve para dar maior expressividade, para dar mais beleza, para realçar ou então ampliar o significado do seu texto. O uso dessas figuras de linguagem vai tornar o texto mais vibrante, mais atraente, mais criativo. Então, as figuras de linguagem, galerinha, elas só vêm somar ao seu texto, ao contrário, né, dos vícios de linguagem que empobrece o texto. Eu trouxe aqui alguns exemplos de figuras de linguagem. Acredito eu que vocês já devam ter contato, né, com essas figuras de linguagem quando vocês estudaram lá pelo oitavo, nono ano, vocês já se depararam com essas figuras. Podem até nem lembrar, mas que já se depararam com certeza. Tá? E essas figuras, galera, elas são muitas, tanto que os gramáticos acharam necessário dividir em 3 grandes grupos. Então, eu tenho as figuras de construção, também chamadas figuras de sintaxe, né? As figuras de palavras, conhecidas também como tropos, e o terceiro grupo são as figuras de pensamento. Aqui eu só coloquei algumas, né? Eu peguei esse slide aqui, onde aparecem algumas figuras: comparação, metáfora, metonímia, personificação, antítese, paradoxo, elipse, hipérbole, hipérbato, neologismo, onomatopeia, pleonasmo, assonância, aliteração, anáfora, eufemismo, tá? Então, essas são algumas das figuras de linguagem, tá? O uso delas engrandece o texto, torna o texto muito mais atraente, muito mais belo. Tá? Então, vamos falar agora dos vícios de linguagem. Na apostila de vocês eu coloquei um conceito que diz assim, olha: os vícios de linguagem são desvios, alterações defeituosas das normas da língua padrão, provocadas pelo desconhecimento da norma culta, ignorância, descuido ou descaso por parte do falante. Tá? Então, vamos ver aqui o slide que eu trouxe, que diz assim, olha: vícios de linguagem são desvios das normas gramaticais, ou seja, são palavras ou construções que deturpam, desvirtuam ou dificultam a manifestação do pensamento. Costuma ocorrer por desconhecimento da norma culta ou por descuido por parte do falante. Então, em outras palavras, eu posso dizer que esses vícios nada mais são do que palavras ou construções que vão dar de frente, né? Eles vão se opor às normas da língua padrão. São alterações defeituosas, né, nas regras da língua culta. Aí você me perguntaria: mas professora, o que é que causa esses vícios de linguagem? Esses vícios de linguagem, eles podem aparecer, eles podem correr por ignorância, por descuido,
por descaso ou até mesmo o desconhecimento das regras, né, da língua culta, da língua padrão. Então aqui eu tenho nesse próximo slide, né, alguns vícios de linguagem que nós vamos trabalhar, né, que nós vamos ver. Ambiguidade, cacofonia, solecismo, barbarismo, estrangeirismo, pleonasmo vicioso, eco, o arcaísmo, gerundismo, colisão e o plebeísmo. Tá? O primeiro deles é a ambiguidade, né, que eu também chamo de anfibologia. Vamos ao conceito que eu coloquei na apostila de vocês, que diz assim: ambiguidade ou anfibologia consiste em construir uma frase com mais de um sentido. Ela é provocada geralmente pela má organização das palavras dentro de uma frase. Aqui eu já tenho outro conceito, mas não é muito diferente daquele que está na apostila. A ambiguidade ou anfibologia ocorre quando um trecho, uma sentença ou uma expressão linguística apresentam mais de um entendimento possível, gerando problemas de interpretação no enunciado e dificuldades de comunicação. A ambiguidade é um problema muito comum e presente em diversas construções textuais e orais, né? Estando muitas vezes relacionada à escolha do léxico, né? O que é o léxico? São as palavras que compõem o vocabulário de uma determinada língua. E também em relação à sintaxe, né? Que é o modo como as palavras são dispostas em uma sentença. Tá? Então, gente, eu posso dizer para vocês que a ambiguidade é a duplicidade de sentido. É quando você interpreta uma frase, um enunciado de duas formas diferentes. Interessante que a ambiguidade, quando ela é usada de forma intencional, ela só vem engrandecer o texto, seja ele verbal ou não verbal. Ao passo que quando a ambiguidade ela é usada, ela é resultante, vamos dizer assim, da má organização de ideias, de uma pontuação defeituosa ou da má disposição de palavras e expressões dentro de uma frase, ela já é considerada um vício, né? Um defeito. Então, ela precisa ser combatida. Neste caso, ela vai comprometer o seu texto. Tá? Ela vai comprometer o teu texto, vai deixar o teu texto mais pobre. Então, como vício, como defeito, né, como uma anormalidade, ela precisa ser combatida, neste caso aí. Então, a gente pode ver que a ambiguidade, ela tanto pode ser um vício de linguagem, né, como ela pode ser usada em determinadas situações, né, engrandecendo, enaltecendo o texto, como a gente vai ver mais adiante, tá ok? Então, olha aqui, eu tenho alguns exemplos de frases de duplo sentido, de frases ambíguas, né? Então, aqui no primeiro exemplo, olha, o pai falou com o filho caído no chão. Aqui eu tenho uma duplicidade de sentido, eu interpreto de duas formas diferentes, porque não ficou claro quem é que está caído no chão. Ou é o pai, ou é o filho, né? Mas isso aqui não está claro, então eu interpreto de duas formas diferentes. Ana discutiu com o namorado e estragou o seu dia. O dia estragado aqui foi de quem? Foi da Ana? Foi do namorado dela? Não se sabe, eu posso interpretar ou de uma forma ou de outra. Tá? Meu irmão foi embora da loja de sapatos. Tá? Também uma frase de duplo sentido. Né? Ou meu irmão foi embora da loja que vendia sapatos, ou ele usando os sapatos foi embora da loja. Tá? Então, interpreta-se dessas duas formas. Visitei a biblioteca da cidade, que foi fundada no século XVIII. Né? O que foi fundada no século XVIII? Foi a cidade ou foi a biblioteca? Não está claro aqui. Como não está claro, eu posso interpretar de duas formas diferentes. Mas, professora, eu posso desfazer essa ambiguidade? Com certeza, meus amores, vocês podem reestruturar a frase, reorganizar, né, para que você deixe apenas uma interpretação, para que você deixe apenas um sentido, né? Você vai tirar a duplicidade de sentido. Vamos pegar como exemplo essas mesmas frases, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Tá? No primeiro exemplo, o pai falou com o filho caído no chão. Então, eu reformulei a frase, tirando o duplo sentido e deixando apenas
uma interpretação. Nesse primeiro exemplo eu coloquei: o pai que estava caído no chão falou com o filho. Então aqui eu já digo que quem estava no chão era o pai. O filho caído no chão falou com o pai. Nesta outra reestruturação aqui da frase, eu já afirmo que quem está caído no chão é o filho. Vamos em frente. Então, eu tenho aqui a outra frase que eu coloquei lá no exemplo. Ana discutiu com o namorado e acabou com seu dia. Então, reestruturando a frase, eu posso ter, por exemplo, essas duas opções aqui. Ana acabou com seu dia ao discutir com o namorado. Então, aqui eu já estou afirmando, sem deixar margem de dúvida, que quem acabou com o dia dela foi a Ana. E aqui, Ana discutiu com o namorado e acabou com o dia dele. Aqui eu já afirmo que quem teve o dia acabado foi o namorado da Ana. Então, tirou-se a dupla interpretação. A outra frase: meu irmão foi embora da loja de sapatos. Reformulando a frase, eu poderia ter: meu irmão foi embora da loja que vendia sapatos. Tá? Usando sapatos, meu irmão foi embora da loja. Pronto, tirou-se o duplo sentido. Aqui, visitei a biblioteca da cidade que foi fundada no século XVIII, né? Como eu afirmei anteriormente, não dá para saber o que foi fundada no século XVIII, se foi a cidade ou se foi a biblioteca. Reformulando, reestruturando a nossa frase, eu posso ter como opções: fui àquela cidade e visitei a biblioteca que foi fundada no século XVIII. Então, aqui eu já digo com todas as palavras que o que foi fundada no século XVIII foi a biblioteca. Já na frase de baixo, eu já digo que quem foi fundada no século XVIII foi a cidade. Olha como ficou a frase. Fui àquela cidade fundada no século XVIII, então estou afirmando aqui que o que foi fundada no século XVIII foi a cidade. E visitei a biblioteca. Tá? Então, para vocês verem como eu posso reformular a frase, né, tirando a dupla interpretação, tirando o duplo sentido que vai empobrecer, né, vai comprometer a minha frase. Vamos lá. Antes de eu mostrar o slide, na apostila de vocês eu coloquei assim, olha: é importante ressaltar que a ambiguidade nem sempre deve ser considerada um vício de linguagem, né? Em textos poéticos, publicitários e humorísticos, muitas vezes se recorre à ambiguidade como forma de tornar a linguagem mais expressiva. Então, nem sempre, gente, a ambiguidade ela pode ser vista como um defeito, como um vício. Em textos poéticos, em textos publicitários, em textos humorísticos, lança-se mão também da ambiguidade, mas como um recurso de expressividade, de construção, tornando o seu texto bem mais atraente, seu texto bem mais interessante, como os exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha esse primeiro slide aqui, né? Eu tenho um outdoor, onde eu tenho aqui a imagem de um senhor idoso. Eu tenho duas frases, né? Essa aqui, como arrumar uma coroa, e a frase de baixo, assistência funeral. Então, vamos por partes. Quando eu associo a imagem do idoso a esta frase aqui, em letras maiores, como arrumar uma coroa, eu tenho uma interpretação. O que isso significa dizer? Como arrumar uma coroa, associando a imagem do Senhor com esta frase. Como arrumar uma namorada, né? Uma pessoa, né? Para namorar com ele. Então, neste caso, eu tenho uma interpretação. Agora, quando você associa a imagem do Senhor, esta frase maior com esta outra frase aqui, eu já vou ter uma outra interpretação. Como arrumar uma coroa, assistência funeral. Como é que eu interpreto isso daqui? Se você fizer o plano da assistência funeral aqui desta empresa aqui, Sinaf, quando você falecer, você já tem garantido o quê? Uma coroa de flores. Então, olha as duas possíveis interpretações. Então, aqui, a ambiguidade ela foi utilizada como um recurso de construção, tá? Engrandecendo, enaltecendo o texto, tá? Então, nesse caso, ela não é vista como vício, galera. Vamos ao próximo slide. Olha aqui. Ele é bom de cama, né? Ele é bom de cama. Eu tenho a imagem do rapaz dormindo aqui
e Castor, um sonho de colchão. Essa frase aqui, né, ele é bom de cama, eu posso interpretar de duas formas diferentes, né? Quais seriam? Ele é bom de cama, né? O bom de cama poderia se referir à pessoa que possui habilidades ótimas, né, em se tratando de sexo, tá ok? Aquele que se garante na hora do rala e rola, né? Então, ele é bom de cama. E a outra interpretação, né? Ele é bom de cama, que ele pode dormir tranquilamente, ter um sonho muito bom. Por quê? Porque o castor, que é o colchão aqui, possibilita isso. Tanto que eu tenho a frase aqui, olha, castor, um sonho de colchão. Então ele pode dormir tranquilamente, passar uma noite maravilhosa, porque ele está utilizando o colchão castor. Ok? Acho que vou até comprar um desse para mim, tá? Então vamos em frente. Olha esse outro slide aqui, galera. Até engraçado, né? Eu, quando vi essa a primeira vez esse slide, eu morri de rir, tá? Então aqui eu tenho esse slide onde eu tenho um outdoor que está escrito assim: ótimo para quem tá duro. É a propaganda de um motel. Olha o nome do motel, você que sabe, tá? O preço, o valor aqui, ó. Suítes a partir de R$ 49,99, tá? Então essa frase aqui, ótimo para quem tá duro, eu posso interpretar de duas formas diferentes. A primeira, ótimo para quem tá duro, se você está com poucos recursos financeiros, né? A grana anda curtinha, tá? E você vai procurar o motel, você que sabe, né? Para ter uma noite maravilhosa de amor aí com seu parceiro, com a sua parceira, tá? Então, porque o preço ele é bem acessível, R$ 49,99. Já outra interpretação, acho que vocês entenderam muito bem, né? E não vou entrar no mérito da questão, tá ok? Então deu para entender muito bem os dois significados. Vamos em frente aqui. Ambiguidade na propaganda. Aqui eu tenho a modelo Gisele Bündchen, né? Ela deu entrevista para o jornal Folha de São Paulo. Em um determinado momento ela falou esta frase aqui, olha: sinto falta da galinha da minha mãe, do peixe do meu pai e da energia do povo brasileiro. Olha o duplo sentido aqui. Sinto falta da galinha da minha mãe, tá? Quando ela falou aqui galinha da minha mãe, gente, ela se referia ao quê? A comida que a mãe dela faz, né? A galinhada, que deve ser saborosa, deliciosa, tá? Mas do jeito que foi colocada a frase aqui, a gente tem uma outra interpretação, né? Como se ela estivesse chamando a mãe dela de galinha. Então, olha aí a duplicidade de sentido aí nessa frase da Gisele, né? Vamos lá em frente. Novamente aqui eu tenho uma propaganda do desodorante Axe, né? Então, Axe Compact, o aerosol que cabe no seu bolso. Essa frase aqui, que cabe no seu bolso, eu posso interpretar de duas formas diferentes. Cabe no seu bolso porque o preço é acessível, né? E dá para você garantir o seu, dá para você comprar. Ou então, cabe no seu bolso porque o desodorante é compacto, né? A embalagem é pequena e dá para você colocar no bolso. Então, aí, um exemplo de ambiguidade na propaganda. Vamos em frente aqui. Eu tenho o dicionário Aurélio e a frase bom para burro. Essa frase bom para burro, né, eu posso interpretar também de duas formas diferentes. Ou o dicionário é excelente, é ótimo, ou então ele é destinado a pessoas com baixa inteligência, tá? Então, olha aí a dupla interpretação, né, dessa frase aí. Vamos em frente. Aqui eu já vou ter as ambiguidades problemáticas, tá, galera? Tá? Então, por isso mesmo, tá dizendo problemática, né? Problema, então vamos evitar, tá? Olha esse slide aí, né? Os rapazes vão a uma barbearia e dão de cara com esta plaquinha aqui, ó. Corta o cabelo e pinto, né? Até assusta. Corta o cabelo e pinto. A gente sabe que não é isso que vocês estão pensando aí, né? Não é essa a interpretação, né? O que se quer dizer aqui nessa frase é que corta-se e pinta-se cabelo. Mas da forma como está escrito aqui, dá a entender que o barbeiro ele vai cortar o cabelo e também o pênis do cliente, né? Então aí eu tenho um caso de ambiguidade problemática, tá ok? Vamos em frente aqui. Aqui eu já tenho, ó, família muda, vende tudo.
olha a questão desse muda aí, gente. Família muda, vem de tudo. Esse muda, eu posso interpretar de duas formas diferentes. Muda no sentido de se transferir, de ir para outro lugar, ou então muda no sentido de sem vocalização, sem fala. Então, dupla interpretação. Vamos a outro slide aqui, onde eu tenho ambiguidade problemática, essa plaquinha aqui, onde está escrito: mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. Epa, como assim recolha suas fezes? Recolher as fezes do cão ou do dono do cão? Claro que a gente sabe que é para recolher as fezes do cão, né? Mas essa placa aí, ela expressa um duplo sentido, tá? Então, muito cuidado. Vamos em frente aqui. Mais frases. Olha essa aqui. Está em dúvida quanto à configuração de sua máquina? Então acabe com ela agora mesmo. Tá? O problema é este pronome ela aqui, gente. Tá? Quando diz assim, então acabe com ela agora mesmo, não dá para saber se é para acabar com a máquina ou para acabar com a dúvida. Ok? Então outra frase aqui onde a ambiguidade é um problema. Tá? Claro que você pode reestruturar de uma outra forma. Em relação às frases aqui, olha. Músico maranhense apanha até a morte de PM. Tá? Essa frase aqui, ela foi manchete, né, de um jornal do Maranhão há muitos anos atrás, né? A pessoa que escreveu isso aqui não prestou atenção, né? E interessante que o jornal foi publicado e só tempos depois é que foi se perceber o engano, né? O erro aí. Então, quando eu tenho músico maranhense apanha até a morte de PM, o grande problema aqui é que esse de PM, ele foi posicionado no lugar incorreto dentro da frase. Quando o correto teria que ser músico maranhense apanha de PM até a morte. Como está escrito aqui, gente, dá para entender que enquanto o PM não morresse, né, desculpem, quem ia continuar apanhando era um músico, né? Então, essa ambiguidade, ela decorreu justamente do mau posicionamento da palavra dentro da oração, tá ok? Então, o correto seria músico maranhense apanha de PM até a morte. Vamos a um outro exemplo aqui. O professor falou com o aluno parado na sala. Quem é que estava parado na sala? O professor ou o aluno? Não se sabe. Aí eu posso interpretar de duas formas. Ou o professor ou o aluno. Um deles estava parado na porta. Onde está a vaca da sua avó? Essa frase bem parecida com aquela da Gisele, né? Ou se está chamando a avó de vaca, né? Ou então a avó cria uma vaca. Roberto e Ana vão se divorciar. Também outra frase com ambiguidade problemática aqui. Tá? Ou o Roberto e a Ana vão se divorciar um do outro, né? O Roberto e a Ana são casados, então cada um vai para o lado. Tá? Ou eles vão se divorciar dos seus respectivos cônjuges. Tá? O Roberto vai se divorciar com quem ele estava casado, assim como a Ana do seu companheiro. Então, eu posso interpretar dessas duas formas. Tá? Eles viram os animais que estavam presos. Sim, mas quem é que estava preso aí? Eram os animais ou eram as pessoas do discurso, no caso eles aqui, tá? Então, eu tenho uma ambiguidade problemática aqui que eu interpreto dessas duas formas, né? Ou eram os animais que estavam presos ou as pessoas. Outro exemplo aqui, ó. O juiz declarou ter julgado o réu errado. Essa frase aqui, galerinha, se você não tiver cuidado, você passa batido, né? Você tem que ter bastante habilidade para perceber que ela tem uma dupla interpretação. Quando eu digo o juiz declarou ter julgado o réu errado, ou ele julgou a pessoa errada, ou ele julgou de forma errada, tá? Ele deu um veredito incorreto. São essas duas interpretações que eu tenho, tá? Deixou a sala vazia, né? Ou a pessoa retirou tudo que estava na sala, né? Ou então ele se retirou da sala que já estava vazia, tá?
Então, aqui, exemplos de ambiguidade problemática. Vamos falar de outro vício de linguagem, né? O barbarismo, galerinha, tá? Então, eu coloquei na apostila de vocês assim, olha. Barbarismo ocorre quando grafamos ou pronunciamos uma palavra que não está de acordo com a norma culta, né? A língua portuguesa, gente, ela vem sendo vítima de algumas anomalias e vícios de linguagem. Essas anomalias, elas podem ocorrer tanto na escrita quanto na modalidade oral, né? Nós vamos ver daqui a pouco quais são os principais barbarismos, né? Então, aqui eu trouxe um slide que diz assim: a palavra barbarismo foi originada do termo bárbaro. O bárbaro é conhecido por ser aquele que não obedece a regras. O barbarismo ocorre quando não seguimos a norma padrão de algumas palavras ou expressões. Então, a palavra barbarismo, ela deriva de bárbaro. E o que vem a ser bárbaro? Bárbaro é aquele contrário às regras ou ao seu uso. Então, o barbarismo, eu posso dizer para vocês que é o uso de palavras ou de expressões que são contrárias, vamos dizer assim, né? Palavras ou expressões que são contrárias à norma padrão, né? As regras da língua padrão, da norma culta. Quando o barbarismo ele é usado de forma intencional, ele é visto como uma figura de linguagem. Aí, neste caso, ele tem uma função estética, como, por exemplo, em um texto onde o barbarismo possa representar a fala de uma personagem que tem baixa escolarização. Agora, quando esse barbarismo, né, ele é usado de forma acidental, aí sim, meus amores, ele é considerado um vício de linguagem. Aí, neste caso, vamos evitá-lo. Então, vamos ver os principais barbarismos, os principais tipos de barbarismo. Eu tenho aqui o barbarismo de pronúncia, também chamado barbarismo ortoépico. É quando você pronuncia uma palavra de forma incorreta. Como exemplo aqui, mortandela, né, galera? Mortandela não tem este N aqui. A pronúncia é mortadela. Pinchou, pinchador, também eu não tenho este N aqui. É pichou, tá? O meliante pichou o muro. Tá? Mendigo também, e não existe aqui este N aqui, ó. Não existe esse N, tá? Em mendigo, tá? Aliás, este não, desculpem, esse aqui, né? Mendigo, não existe esse N aqui antes do G, é só mendigo, nada de mendigo. Salsicha, eu vou comer pão com salsicha. A pronúncia não é salsicha, é salsicha, todo mundo sabe disso, né? Bandeja, esse I aqui não deveria estar aqui, é só bandeja a pronúncia. Púdico, galera, a palavra não é proparoxítona, a sílaba tônica não é esse pu, a sílaba tônica é di, então a pronúncia correta é pudico. O que vem a ser pudico? Recatado. Supérfluo, né? Isto aqui é supérfluo, negativo, a pronúncia correta é supérfluo, tá? Não é fulo, é fluo, supérfluo. Bicicleta, pronúncia correta, bicicleta. Beneficiente, como nós escutamos, né, esta palavra pronunciada de forma incorreta. Chá beneficiente, quando a pronúncia é beneficente. Nobel, né? Nobel não é paroxítona, é oxítona, então a pronúncia correta seria Nobel. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de barbarismo de pronúncia ou barbarismo ortoépico. Aqui, o barbarismo de grafia, né, ou ortográfico, é quando você escreve, quando você grafa uma palavra de forma incorreta, como flecha, que não se escreve com X, mas com CH. O mesmo caso de chuchu, que são dois CHs, né, CH e CH. A barguilha, que é aquele local onde fica localizado o zíper, né, ou fecheclé, tá? Então, o zíper aí, tá, se localiza na braguilha e não barguilha, como muita gente fala. A análise não se escreve com Z, é com S. Advogado, D é mudo, então inexiste esse E aqui. Asterístico
que é aquele sinal que parece uma estrelinha, né? Então a pronúncia é asterisco, não é tico, asterístico, não, é asterisco. Losango, aquela figura geométrica, é losango. A pronúncia. Superstição, tá faltando aqui um S depois desse R, né? Tá? Problema, que existe variações, né? Problema, né? Quando a pronúncia correta é problema, assim como cérebro também, próprio, tá? Então, vamos procurar escrever, pronunciar as palavras de forma correta, galera. Continuando aqui, eu tenho barbarismo morfológico. A morfologia, ela se refere à forma que a palavra possui. Então, por exemplo, eu tenho aqui cidadãos no lugar de cidadãos, né? O correto seria esse aqui que está grifado, cidadãos, tá? E não cidadões. Mamãos no lugar de mamões. É o mesmo caso de capitão, né, gente? Capitão, o plural é capitães, nada de capitões nem capitãos. Uma tapa no lugar de um tapa. Tapa, gente, é palavra masculina. Então, você não poderia dizer uma tapa, a tapa, vou dar-te uma tapa. Negativo, vou dar-te um tapa. Palavra masculina. Ao passo que cal é feminino, mas a galera usa como se fosse masculino, né? Sabe o que é cal, né? Aquela tinta utilizada para caiar a parede, né? Então, o cal no lugar de a cal. O pintor passou a cal na parede e não o cal, já que cal é uma palavra feminina. O alface no lugar de a alface, gente. Também alface é uma palavra feminina. Foi à feira para comprar a alface. Proporam no lugar de propuseram. Tá? Eles propuseram uma nova diretoria. Tá? Então, nada de proporam. Deteu no lugar de deteve. O guarda deteve o meliante. Tá? Não, o guarda deteu. Tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de barbarismo morfológico. A prática, gente, vai fazer com que vocês usem essas palavras, né, de forma correta. Barbarismo semântico, né, que se refere ao significado, ao sentido que a palavra tem. Então, aqui, olha, foi caro o conserto da bicicleta. Este conserto aqui, com C, está escrito aqui, aliás, foi utilizado de forma incorreta na frase. Na verdade, teria que ser este conserto com S. Qual a diferença de concerto com C e concerto com S? Concerto com C refere-se à harmonia musical. Fui assistir ao concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira. Aí sim, esse concerto é com C. Esse concerto com S se refere ao reparo, que era o que teria que ser usado aqui nesta frase, né? Concerto com S. O prisioneiro encontra-se em sua cela. Este cela escrita com S aqui está errado. Teria que ser o cela com C. Cela com S se refere ao arreio, né? E cela com C é o cubículo, o quarto pequeno. Tá? O juiz expediu um mandato de segurança. Na verdade, seria o que? Mandado. Qual a diferença de mandato para mandado? O mandato é o tempo de permanência num cargo, enquanto que o mandado é a ordem judicial. Então, o juiz expediu o mandado e não o mandato. Ele quer ascender ao cargo de gerente geral. Ascender, a pronúncia é a mesma, gente. Só que aqui eu tenho ascender com C e aqui ascender com SC, o dígrafo SC. Né? A pronúncia é a mesma, só que deveria ter sido utilizado aqui, a pronúncia é a mesma, mas o significado é diferente. Acender com C refere-se a atear, a pôr fogo, e acender com S está no sentido de progredir, de elevar-se. Então, ele quer ascender ao cargo de gerente geral, ou seja, ele quer progredir, né? Chegar ao cargo de gerente geral. Então, esse ascender seria com SC. Nossos alunos agiram com bastante descrição.
né? Outra frase onde foi utilizada a palavra de forma incorreta, que não seria descrição, seria descrição. Descrição vem de descrever. E descrição seria a reserva nos atos e atitudes. Então, os alunos agiram com discrição, tá ok? Então, aqui alguns exemplos de barbarismo semântico. Aqui eu tenho, né, mais alguns exemplos, tá? Nesse slide aqui, vamos aqui. Seja, que na verdade seria seja, esteja, seria esteja, maionese, tá faltando o i aqui, maionese, estrupo, o correto seria estupro, né? De menor, galera, não existe essa preposição de aqui. A fulana é de menor, é de maior, negativo. Fulano é menor de idade, é maior de idade, não existe essa preposição. Na onde, esse na também não deveria estar aqui, seria onde. Privilégio, não se escreve com e, mas com i, privilégio. Braguia, né, é uma outra variação para braguilha, que eu falei para vocês, que muita gente fala barguilha, né, e é braguilha. Fechecler, né, fechecler é o zíper. Mesmo. Advogado, nós já vimos que não existe esse e aqui, o d é mudo. Degavar, a pronúncia errada aqui é devagar. Ciclano, nem fulano, nem cicrano. A pronúncia é cicrano. Da onde? Galera, da onde não existe essa preposição da aqui. Seria onde, tá? Cabeleireiro, faltando um i aqui, né? Cabeleireiro. Manteiga, é o mesmo caso, falta um i. Rúbrica. Rúbrica, que é aquela, a sua assinatura, né? Abreviada. A palavra ela não é proparoxítona, na sílaba tônica não é ru, é bri. Então, a pronúncia correta seria rubrica. Interte. Interte seria entreter, né? A criança está chorando e a moça vai entretê-la, tá? Muita gente fala interter, mas não é interter, é entreter. Recorde, outra palavra que a pronúncia é recorde. A palavra não é proparoxítona, ela é paroxítona. Claro que em inglês, né, é outro departamento, você fala Nobel, você fala recorde, mas em português é Nobel, é recorde. Ídola, a palavra não existe na forma feminina, é ídolo. Mortandela, tá? Um caso aqui de barbarismo de pronúncia, que na verdade não tem esse N, né? Anja, existe só a forma masculina anjo. Esse seríssimo, gente, esquece isso aqui, que nem era para estar essa palavra aqui, que está de forma correta. Tinha chego, tinha trago, tinha compro. Aqui eu tenho locuções verbais, né? Onde o segundo verbo ele está empregado de forma incorreta. Então, tinha chegado, tinha trago, tinha comprado, tá? Problema. Nós já vimos, né, que a forma correta é problema. Tem que, é separado. Tem que, né? A que. De grátis. De grátis também não existe esse de aqui nessa preposição. É grátis, nada de... É de grátis, tá? Menos. Menos não existe a forma feminina, é menos. Que né? Que cadê, né? Onte, ou então ontonte, tá? A forma correta seria antes de ontem. De a pé, não tem a preposição, seria a pé. Imbigo, a pronúncia é umbigo. Largatixa, a gente sabe que é lagarto, lagartixa. Tauba, tá? A pronúncia é tábua. Membra, não existe no feminino, é membro. Trouxe, como a gente ouve isso aqui, né? Eu trouxe, galera. Eu trouxe. Subsistência não se escreve com Z, é com S. Aqui novamente o entrete, né? Que é entreter. Galfo. Aqui na verdade no lugar desse L é um R, né? Gratuito também é gratuito, a pronúncia correta. Cuspe, né? Freada não tem esse I. Cabeçalho, outra palavrinha que como a gente escuta, né, a galera falando incorretamente, é cabeçalho. Eu já fiz o cabeçalho, professora, nada de cabeçalho. Bandeja, não existe esse i aqui de bandeja, né? E subsídio se escreve com S.
Vamos a mais aqui, olha, gente, tenho mais esse slide aqui. Este baneiro exclusivo para meus fregueses. Olha esse barbarismo aqui, gente. A gente percebe aqui que a pessoa que escreveu, né, ela possui pouquíssimo, é pouco alfabetizada, na verdade, né? Pouquíssima escolarização. Deve ter frequentado muito pouco a escola, ou talvez nem ter frequentado, né? Então aqui eu tenho um exemplo de barbarismo. Aqui, proibido a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Por favor, não insista. Então aqui eu tenho a palavra alcoólica, que está grafada de forma incorreta. Este U aqui deveria ser um L e está faltando um Ozinho aqui. Aqui, favos é favor e insista com S. Tá? Então, mais um exemplo aqui de barbarismos. Tá? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. A gente vai parar por aqui por causa do tempo. Na próxima aula, a gente continua a explanação dessa apostila. Tá? Então, a gente se encontra na próxima aula.